Hey guys, hoje eu vou mostrar para você aqui um vídeo introdutório sobre Justine Classroom. Justine Classroom é uma ferramenta que eu criei para poder permitir, na verdade, através do uso de uma mesa digitalizadora, do computador e de um data show, uma TV, permitir que você consiga ter uma interatividade melhor nas aulas. Então, o que acontece? Antes de começar a falar sobre a Justine, eu queria falar para você que a motivação de ter criado a minha própria ferramenta é que quando eu testei algumas ferramentas gratuitas online, elas não eram totalmente gratuitas. Então tinha recursos que você para você utilizar você tinha que pagar por uma assinatura. E algumas também não operavam offline, então você não conseguia trabalhar se você não tivesse conectado. Então se você ficasse offline, você não conseguia trabalhar com o documento. Então foi assim que eu comecei a desenvolver esse Justine do Classroom e a gente está nessa primeira versão piloto, certo? Então muita coisa ainda pode mudar. Já existe uma versão online, né? Então eu tenho aqui é, hospedado em darkstar.digital.com.br uma versão. Vamos acessar aqui, vamos ver. Então aqui é a parte principal, né? Logo quando você abre Justine Classroom, esse view que você tem. Vou então apresentar cada uma dessas características. Então, por enquanto a gente tem essas apenas. Aqui, como o nome diz, é para abrir um arquivo e eu consigo manipular dois tipos de arquivos, PDF e imagem, certo? Então eu posso abrir tanto PDF como imagem. Aqui eu tenho o zoom do viewport. O que significa? Significa que às vezes você está fazendo uma demonstração ou uma aula na TV ou no data show e às vezes a fonte, o tamanho da letra fica pequena. E para quem está sentado no fundo não consegue ver. Então você consegue aumentar esse zoom aqui. Você consegue fazer um zoom no documento, certo? De tal forma que a pessoa que esteja no fundo consiga ver. Aqui eu tenho um navegador de páginas. Significa que eu posso ir, por exemplo, um documento de 96 páginas. Então eu vou ter aqui a marcação da página atual, mas eu também posso ir, sei lá, para a página 30 ou para a página 50. E aqui do lado vai mostrar o total de páginas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui eu tenho o pincel. Se essa ferramenta não estiver habilitada, você não consegue fazer as marcações, a escrita no documento. Então, eu preciso estar com isso aqui habilitado na hora de fazer a escrita. Se você por acaso esquecer de habilitar, então vai ser exibida uma mensagem, um alerta, vai mostrar aqui. A gente vai ver isso daqui a pouco também, que falando que você precisa habilitar essa ferramenta. Aqui eu vou ter a espessura da linha, então eu posso querer escrever com traços mais finos ou traços mais grossos da linha, então essa ferramenta vai me permitir fazer isso. Essas ferramentas aqui, o máximo que ela vai é 100, né? Então aqui, tanto aqui como aqui, o máximo que a gente chega ao máximo dos 100, 100%. Aqui eu vou ter as cores recentes, essas cores recentes, na verdade, mesmo que você já não tenha começado a utilizar, ela já vem com algumas cores pré-configuradas. Eu tenho uma cor preta que é a cor padrão, você não consegue mudar essa cor. Todas essas outras cores, elas vão se alternando, vão sendo substituídas com as cores que você vai escolhendo aqui. Então eu vou escolhendo uma cor aqui e vai sendo substituída aqui, certo? A gente não vai fazer essa substituição porque essas cores padrões que já vem aqui já permite que a gente faça muita coisa, certo? Eu vou fechar isso por enquanto. Aqui vai estar a ferramenta de realçar o texto. O realce do texto funciona da seguinte forma. Se ele tiver em 100%, significa que eu não tenho realce de texto e a cor da fonte ela é opaca. Então, tudo que eu fizer com o pincel vai ficar por cima do texto, né? Já eu posso então fazer o seguinte, habilitar uma transparência. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, uma transparência de 23%, por exemplo, é, permite que o texto eu consiga ver o que está atrás da marcação, certo? Então, se eu tiver com 1%, né, vai estar totalmente transparente e 100% vai estar totalmente opaco. Aqui eu vou ter ferramentas de manipulação de linhas, então eu posso fazer linhas retas, linhas contínuas, melhor dizendo, e linhas tracejadas. Além disso, quando eu habilito um modo desse aqui, tudo que eu fizer aqui vai ser, nesse caso, linhas contínuas e aqui linhas tracejadas. Para voltar ao modo de escrita, eu tenho que habilitar essa mãozinha aqui, que é o modo de escrita, para voltar a escrever no documento. Aqui eu vou ter setas, né? Da mesma forma,
uma vez habilitada essa ferramenta, tudo que eu fizer aqui vai ser setas. Então eu vou poder fazer setas diagonais, setas verticais, horizontais e por aí vai. Aqui eu vou ter a borracha. Então, uma vez habilitada a borracha, eu vou poder apagar aquilo que eu escrevi no texto lá no documento. Então eu posso aumentar o tamanho da borracha e assim apagar uma área maior. Também eu posso, tenho essa opção aqui de CLS, que é limpar, que a página atual que eu estiver operando, eu posso limpar a página toda, incluindo o cache. Então, quando você faz isso, aperta aqui, dá um clique aqui no limpar, tudo que você fez naquela página atual será apagado e o cache também. Então significa que eu não consigo mais fazer Ctrl Z. A gente vai ver essa ferramenta de Ctrl Z, que é desfazer, daqui a pouco. E por fim eu tenho aqui a ferramenta de tela cheia. Então eu posso simplesmente chegar lá, né, para ter uma visualização melhor no Datashow, na TV, e colocar a ferramenta em tela cheia, certo? Então vamos começar aqui. A gente vai abrir um documento que vai ser um arquivo PDF. Eu vou abrir o caderno do aluno, volume 2 do terceiro ano, certo? Ele vai carregar aqui, ele vai fazer o carregamento. Pronto, carregou aqui, certo? Aqui perceba então que eu tenho uma página 1, total de páginas 96, e aqui eu posso, pelo navegador de páginas, certo? Ir lá para a página, por exemplo, para a página 9. Então posso chegar lá, página 9, pronto, já estou aqui na página 9, certo? Da mesma forma, se eu for aqui, subindo aqui, ó, página 8, então ele sincroniza a página aqui com o navegador de páginas. Então se eu descer aqui, eu vou estar na página 9, certo? Tá. A gente vai resolver essa questãozinha aqui, né? A questão C, desse enunciado da página 8, só para poder ilustrar como é que funciona a ferramenta Justine Classroom. Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para você é o destaque, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aqui a cor vermelha, certo? Então percebe que quando a cor está ativa, ela muda, ó, o preto aqui ativo, o vermelho ativo, ó, como fica. Então, justamente para mostrar qual é a cor atual que você está trabalhando. Eu vou também habilitar aqui o modo de escrita, né? Porque se eu estava no modo de seta, vou também fazer o seguinte, colocar um realce aqui, sei lá, de 21%, e vou habilitar aqui o pincel para poder manipular. Então, olha só, quando eu chegar aqui, eu vou também aumentar aqui a espessura, né, da linha, porque a linha com 1 não vai dar aquele realce que a gente quer. Então vamos dar uma realçada aqui. Então quando eu faço isso, ó, ele dá aquela realçada no texto. Eu vou fazer um Ctrl Z só para poder mostrar. Então, ó, Ctrl Z. Pronto. Então Ctrl Z desfez o texto, certo? É o realce que eu havia feito. Então vou pegar aqui de novo, vou colocar menos ainda, colocar 11% para você ver como é que fica. Ó. Então, quanto menor o número, mais transparente vai ficar. Se tiver em 100%, ele vai ser opaco, então tudo que eu fizer aqui, ó, fica assim. Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui. Pronto, desfiz tudo, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como operar então com Justine Classroom. Então aqui eu vou colocar aqui a linha de 5, certo? Então essa vai ser a espessura da linha. A fórmula que a gente vai utilizar então é essa fórmula aqui, certo? Eu vou fazer assim para poder mostrar. Então a gente vai resolver aquela questão lá da letra C, tá? Então vou usar a cor preta para poder fazer isso. Então a fórmula que estava lá, vou pôr aquela fórmula aqui em cima. A fórmula lá estava como N igual a 3000 vezes 10 elevado a 0,1t. Então vamos resolver isso aqui. Então fiz assim, vou colocar nível 3 aqui, da espessura da linha. Então ele está dizendo aqui, ele quer saber quanto tempo após da fundação, né, a gente vai ter 216 mil habitantes, então a gente vai calcular isso aí, certo? Substituindo na fórmula. Então eu vou ter o seguinte, vou ter que 216 mil é igual a 3.000 vezes 10 elevado a 0,1t.
O tempo é o que eu quero saber, então, essa letra, a gente sabe então que isso daqui é uma equação exponencial, certo? Essa equação exponencial a gente começa a ver funções exponenciais no primeiro ano, no estado de São Paulo, mais precisamente no segundo semestre, certo? Que aqui é como é o terceiro bimestre, então a gente começa a ver função exponencial lá e retorna novamente no terceiro ano, no segundo semestre, que é o terceiro bimestre, voltando novamente à questão das funções. E aí a gente tem, nesse caso, uma exponencial para resolver. Então, olha só, eu sei o seguinte, eu sei que esse cara aqui, 3.000, está multiplicando 10 elevado a 0,1t. Então, a gente pode utilizar aquela ideia, aquele nosso atalho de estar multiplicando aqui, passar dividindo para cá, certo? E dá para resolver essa conta aí. Então, vamos fazer o seguinte, vai ficar 216.000 dividido por 3.000 igual a 10 elevado a 0,1t. Pronto. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que tem 3 zeros em cima, posso cortar com esses 3 zeros embaixo. Fica 216 sobre 3. Se eu fizer essa divisão aqui, vai dar 72. Opa, deixa eu... Então, ó, usando a ferramenta aí, Ctrl Z, eu desfiz lá, então vai ficar 72. Vai ficar 72 igual a 10 elevado a 0,1t, certo? E o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que a gente precisa ter aqui um valor de t, que quando eu multiplicar por 0,1 vai dar um número. E quando eu pego esse 10 e elevo esse número, dá 72. Bem, a gente poderia fazer por estimativa, né? A gente poderia simplesmente chegar aqui, através do uso da calculadora, ou então fazendo na raça mesmo, a gente poderia tentar fazer isso com estimativa. Ou a gente poderia utilizar a ferramenta, que nesse caso é log. Então a gente poderia usar a ferramenta log para permitir a resolução rápida disso daqui. Então o que a gente sabe de log? Vamos aqui, eu vou pôr aqui em cima para poder agilizar o processo. Então eu vou ter o seguinte, eu sei que a elevado a x igual a b é uma exponencial. Eu sei que isso daqui a gente sabe, a gente vê lá no fundamental como potência, eu tenho um expoente, e quando eu pego a base e levo esse expoente, eu tenho um resultado que é a potência. Bem, já no primeiro ano lá, no terceiro bimestre, a gente começa a ver lá a questão de log, a gente começa a ver que isso daqui dá para ser feito na representação de log. Então eu poderia escrever isso aqui como sendo log de b na base A igual a x. Bem, então essa daqui é a ferramenta que eu posso utilizar para resolver essa questão aqui. Então perceba o seguinte, eu sei o seguinte, que se eu olhar isso daqui, é igual a isso, certo? É só que o A seria o 10, o X seria 0,1t e o B seria o 72. É só substituir então aqui, que aí facilita a vida. Ó. Então vamos lá. Então ficaria com log de 72 na base 10, 72 na base 10, igual a 0,1t. Bem, se eu quero saber o tempo, significa que esse cara aqui, esse t, tem que ficar sozinho. E aqui 0,1 está multiplicando t. Então eu poderia simplesmente pegar isso aqui, usar aquele nosso atalho de estar multiplicando de um lado e passar para o outro dividindo. Então ficaria o seguinte, ficaria então que t é igual ao log de 72 na base 10. Então, por convenção matemática, a gente sabe que quando a gente não especifica a base é 10, então aqui a gente está operando na base 10, eu não preciso escrever isso aqui para dizer que está na base 10, dividido por 0,1t. Deixa eu fazer uma linha um pouco melhor aqui, essa linha saiu muito zoada. Então, na verdade, dividido por 0,1. T é o tempo que a gente quer saber. Então, quando eu faço essa conta toda aqui, log de 72 na base 10 vai dar 1, alguma coisa. Eu sei o seguinte, que vai dar aproximadamente igual a 18,58 de anos. Então perceba, eu estou utilizando essa nomenclatura para dizer que é aproximadamente igual, porque a gente aproximou para duas casas decimais. Na verdade, se eu tivesse que escrever isso,
seria 18,573324964. Então, para facilitar a vida e aproximar para duas casas decimais, a gente sabe que 57 está muito mais próximo de 58 do que 57 mesmo. Então aqui eu aproximo para para 18,58 de anos, certo? Então essa daqui é a ilustração, a resolução de Justine, né? Class 1, como a gente pode utilizar. A gente viu aqui, então no caso, posso limpar tudo ou usar a borracha para apagar. Eu vou mostrar aqui o uso da borracha. Então, ó, se eu começo com o traço 1 aqui, ele vai apagando bem pouquinho. Você nem consegue visualizar, mas se eu colocar um traço maior, ó, você já consegue visualizar aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou desfazer o que eu fiz, certo? Acabei desfazendo demais, deixa eu voltar aqui, habilitar o pincel. Lembrando que ainda a Justina não conta com refazer, eu ainda vou implementar esse recurso ainda não implementei. Eu vou aqui agora, vou navegar lá para a página 17, página 17, pronto. Página 17 a gente tem aqui uns gráficos lá para fazer, que é gráficos de função de segundo grau. Então a gente sabe na função de segundo grau que a curva gerada por ela é uma parábola, que pode ser com cavidade para cima ou para baixo. Bem, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Eu vou fazer um destaque aqui. A gente tem, primeiramente, a gente não precisa resolver a função para saber mais ou menos como é que ela vai ser. Opa, deixa eu aumentar o traço aqui, desfazer, pronto. Deixa eu aumentar o traço. Então a gente sabe o seguinte, que eu não preciso resolver necessariamente para saber como é que vai ser mais ou menos a curva dessa função de segundo grau. Nesse caso aqui, x ao quadrado mais 9 significa que ela vai ter um deslocamento vertical de 9 unidades para cima da origem. Se a gente tivesse só x ao quadrado, ela iria passar pela origem. Então aqui, sem esboçar o gráfico, para poder ilustrar essa ideia aqui de setas de Justine, eu vou fazer o seguinte. Então como é que eu faço para estabelecer setas? Eu pego, marco um ponto, certo? Aqui, marcar o ponto, vou marcar um ponto aqui, peraí, tá habilitado? Tá, deixa eu só colocar a cor e aumentar aqui mais o traço, certo? Então vamos lá. Então, eu tenho que, deixa eu habilitar aqui, tá habilitado, tá. Vamos lá então. Tá. Deixa eu esqueci que eu estava mexendo com a transparência e não estava vendo as coisas lá. Então deixa eu refazer de novo aqui para marcar qual é o que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com essa daqui, certo? Eu tenho que colocar opaco de novo, é por isso que eu não estava vendo lá o traço. Deixa eu colocar o que? O traço 11. 11 não, colocar o 7, vai. Então essa vai ser o nosso traço. Deixa eu habilitar aqui o modo de seta. Então eu vou marcar aqui, se eu quero uma seta da esquerda para a direita, então eu tenho que marcar o ponto inicial aqui, certo? Vou fazer de outra cor, vou colocar de preto aqui, então eu vou marcar o ponto inicial aqui, vou puxar para cá e ele cria a nossa seta. Depois eu vou fazer a vertical, então eu vou marcar o ponto inicial aqui, certo? E vou subir aqui as unidades para cá. Então eu vou marcar aqui, pronto. Então olha só, marcou aqui o nosso sistema de coordenadas, certo? O que que a gente sabe? Eu vou fazer um gráfico aqui mais ou menos. Deixa eu fazer aqui, eu acabei fazendo o Ctrl Z, então eu acabei desfazendo a marcação aqui. Deixa eu marcar de novo para mostrar. Peraí, tenho que habilitar o modo de escrita para mostrar, aumentar o traço para mostrar qual é o que a gente está trabalhando. Tá, vamos lá então. Colocar o traço 3, colocar a cor preta. Vamos deixar a cor preta por enquanto.
Está habilitado o modo de escrita? Tá. Pincel está ativo, então vamos lá. Então o que acontece? A gente sabe então que se aqui for o 9, se aqui for o 9, essa curva aqui vai ser uma curva que eu vou tentar fazer aqui mais ou menos, certo? Não vai sair porque eu não tenho tanta coordenação motora assim, fazer a mão livre, então vai ficar mais ou menos assim. Não saiu como eu queria, vamos desfazer aqui, vamos tentar fazer um pouco melhor. Essa é a minha segunda tentativa, para fazer a mão livre, tá mais ou menos. Só para poder mostrar como é que funcionaria. Então essa daqui, sem fazer conta nenhuma, eu poderia especificar que seria uma curva mais ou menos assim. Claro que para poder ficar certinho eu precisaria fazer a nossa conta aqui, estabelecer quais seriam os valores de x, que é o eixo horizontal, e o valor de y, que seria o eixo vertical. Então eu teria que determinar isso daí para poder ter uma curva um pouco melhor. Da mesma forma, essa daqui eu poderia estabelecer como sendo uma curva, sem fazer conta, que ela tem um deslocamento vertical de 9 unidades para baixo, então ela teria a concavidade para cima também, só que ela apareceria passando aqui, vamos imaginar, eu não vou fazer aqui porque eu não iria fazer isso, então eu vou fazer só menos 9 aqui mais ou menos, então seria uma parábola que iria descer por aqui assim e depois ia subir, tá mais ou menos certo. Novamente, fazer isso à mão livre não é tão fácil como parece, principalmente quando você não faz os pontos. Fazendo os pontos ficaria muito mais fácil fazer essa curva. Então essa daqui seria a introdução de Justine Classroom, certo? Ela ainda está em desenvolvimento, ainda tem muitos recursos para poder implementar. Vou mostrar para você aqui que eu posso fazer o Ctrl Z, vou fazer o Ctrl Z aqui. Então ele já começou a desfazer. Eu também posso, nessa página atual, limpar tudo. Então limpou tudo, e se eu tentar fazer o Ctrl Z, novamente ele mostra a mensagem dizendo que não existe mais o que desfazer, porque tudo já foi desfeito, principalmente porque quando você clica aqui em limpar, ele limpa também o cache de desfazer. O mais, o que eu tenho para falar é que Justino está disponível aqui, eu vou continuar fazendo ainda as alterações, as melhorias, as correções de bugs, certo? E se você tiver algum comentário, alguma sugestão, algum recurso que você queira ter na ferramenta, é só entrar em contato aí comigo aí pelo Face, que eu vou postar no Face e talvez eu poste no YouTube também, então você pode entrar em contato comigo por aí nos comentários, certo? Então, por hoje é só e a gente fica por aqui.